Fala galera, Tarek falando aqui, tô junto com o Marum, Jaime, os nossos participantes habituais e dono do canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que é uma moda quando a gente fala de tecnologia, que todo mundo quer implementar, tal qual inteligência artificial, ágil, UX, UI, sei lá o que mais a gente já falou aqui, que todo mundo quer os assuntos mais frequentes quando se fala do mundo de implementação de tecnologia. E hoje a gente vai falar do o top 1 da moda, que é a implementação de DevOps. Quem vai ser o nosso entrevistado hoje é o Jaime. O entrevistador é o DevOps. entrevistado. O Mas vamos lá. ciclo, o ciclo se fecha, né? Quem começa vai acabar terminando de fazer aqui. Explica para o pessoal que não conhece muito bem o que é o DevOps. Mas qual que é para o mercado? Qual que é a grande diferença das startups em relação às grandes empresas? Startup ela entrega produtos muito rápidos e com valor agregado muito rápido, né? Então essa é a grande diferença. Então a gente fala de exponencialização, esse tipo de coisa, mas o DevOps nasceu em startups. Mas quando a gente fala de DevOps, na verdade, é você colocar 3 meninos, 4 meninos, 5 meninos, generalizando, né? 5 pessoas, 5 meninas, 5, sei lá, do que vocês quiserem Seres colocar lá humanos dentro. aí. Exato, mas trabalhando junto. DevOps é isso. Então, se juntar nós três aqui e ó, a gente fizer código, a gente fizer infraestrutura e a gente se trabalhar junto, isso já é DevOps. DevOps é colocar a galera que antes tinha, e aí eu vou falar do passado, né? O que é o DevOps? É colocar galeras que antes se contradiziam dentro da própria empresa. Operações, ela trabalhava, que é a parte do Ops, trabalhava por estabilidade e performance. Então o time de operações ele falava assim, cara, não entra mudança, não faz alteração no ambiente, deixa eu controlar tudo que está entrando. Para quê? Para que a estabilidade do ambiente se permaneça. Na hora que a gente fala do dev, o dev ele quer o quê? Pô, vamos colocar o código mais rápido para rodar, vamos fazer as coisas entregar mais rápido, esse tipo de coisa. E uma coisa não condiz com outra. Você acha que, se não me engano, o Gartner fala de 70% de todo o ambiente que cai por problemas de mudança no ambiente. E quem provoca mais mudança normalmente é o cara de DevOps, e o Dev. E o cara de Ops, ele tem aversão a isso. O DevOps veio falar assim, pô, por que não colocar todo mundo junto? E aí a gente desenvolve rápido, entrega rápido, mantendo estabilidade e mantendo performance. É mais ou menos isso, exatamente isso. Cara, mas assim, você falou de uma coisa que é interessante, né? Que a implementação é onde ocorrem, sei lá, 70% dos problemas. Foi a fonte que você pegou do Gartner, né? 70% das mudanças. Das mudanças, né? E, cara, assim, às vezes o problema da mudança, né? Porque o ambiente todo já é meio zona. Mas é por isso. Você mexia no financiamento de veículos e cagava o cartão, sabe? Tipo, aparentemente coisas que não tinham nenhuma relação uma com a outra, você mexia no lugar, afetava a outra, e você só ia descobrir depois, tipo, de muitas horas de investigação e se aprofundar no problema. E como que isso meio que resolve? Porque isso parece um problema meio que inerente a todo o legado, né? Esse é o grande problema, na verdade, de anos e anos de tecnologia legada que são trabalhados. Então, quando a gente fala de DevOps, a gente pode trabalhar com aplicações monolitos, né? Que a gente fala de subir uma aplicação zona enorme de 800 milhões de gigas lá, onde tudo interdepende de tudo, que é isso mais ou menos que você está comentando. O DevOps ele veio junto com algumas tecnologias que ajudaram a alavancar, que não necessariamente são pré-requisitos para terem DevOps. Mas, por exemplo, microserviço interdependentes, onde um ambiente não conversa com o outro. Isso faz com que você acabe alavancando o DevOps e as entregas. E aí, depois disso, tem a parte de cloud também, né? Que a gente teve um outro episódio que a gente falou sobre cloud. A cloud também alavancou esse tipo de coisa. A cloud ela trouxe uma camada de abstração, de automação tão rápida que as pessoas começaram a se preocupar cada vez menos com infraestrutura, com deploy e por aí vai. E aí o que acontece? O DevOps ele veio calçar deficiências, por exemplo, que mesmo com monolitos a gente consegue resolver. Inclusive, a gente acabou de fazer uma implementação de um projeto desse. O que acontece? Por mais que tenham várias interdependências, o DevOps ele cria uma esteira, Tarek, que ele tem alguns pré-requisitos. E um dos pré-requisitos muito fortes são testes contínuos e obrigação de qualidade na entrega. Então, o que acontece? Por mais que a gente esteja trabalhando com monolito e não com microserviço e nem em cloud, você coloca numa esteira alguns softwares específicos de teste automatizado, onde ele comprova de que aquelas relações entre vários módulos eles estejam realmente trabalhando de uma forma correta e que ele teste profundamente de tal forma que ele consiga barrar qualquer implementação mal feita. Pô, Jaime, você consegue prometer que tudo vai entrar com DevOps, vai entrar com qualidade? Não, mas eu consigo te prometer que vai barrar muita coisa que vai entrar cagado lá no ambiente. Isso eu posso te prometer que isso vai acontecer. Cara, assim, se você já consegue prevenir que muita coisa não vai entrar errada, já é algo muito grande, né? A gente tem um parâmetro lá que a gente saiu de... Lá não, né? Não nesse último ambiente,
no meu emprego anterior. Quando a gente implementou DevOps, saiu mais ou menos de 50% de erros manuais para 2, 3% de erros manuais de deployment. Então, como de deployment, né? Antes a gente tinha 70, 60% de erro de deployment manual. Então, quando ele subia, por exemplo, uma máquina, um deployment de .NET, então ele pegava 7 servidores distintos e ele fazia uma implementação. E cada noite era uma pessoa diferente fazendo a implementação. E sempre dava errado porque tinha intermediância de módulos com os nomes das máquinas. Quando se criou a esteira automatizada, a própria pessoa que conhece todo o ambiente já automatizou a forma do deploy com os nomes das máquinas da forma correta. Isso já eliminou uma cacetada de problema que a gente tinha de subida para produção de código. Isso que não era nem problema no código, hein? Era problema na infraestrutura, onde a aplicação se correspondia para cada nome de servidor. Eu gostaria de fazer uma pergunta que com certeza, tipo, é bem idiota, mas eu acho que isso vai ajudar bastante, né, quem estiver assistindo o vídeo, né? Então, Jaime, qual que é a diferença básica, assim, né, tipo, entre o DevOps e o pessoal de infra? O que é o pessoal de infra, para quem não é de TI? E inclusive, num dos episódios, a gente tomou uma cerveja, o cara de cloud falou que esse cargo não vai existir mais. Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas bem difícil a palavra que ele colocou. Talvez no futuro, talvez realmente não exista. Ou ele vai existir de uma maneira diferente. A pessoa de infra, ela é responsável realmente por manter o ambiente de forma estável, de forma operacional e de forma compliance. Quando eu falo compliance, ele é obrigado de manter a última versão do sistema operacional, ele é obrigado a manter a segurança, o hardening aplicado lá dentro, a aplicação de patch, né, nos servidores, manter o life cycle do hardware propriamente dito. Então, normalmente um hardware deprecia em 5 anos, depois de 5 anos ele precisa prever a compra de novos servidores. Então, esse pessoal de infraestrutura é literalmente para isso. Não só para isso, mas também tem, quando a gente fala da camada de SO e de hardware, tem um pessoal de infraestrutura que toma conta da camada de middleware normalmente. Então, a gente fala de WebSphere, a gente está falando do Nginx, a gente está falando de um chef, de um puppet. Então, tem uma camada ali que são aplicações de infraestrutura, que aí é o pessoal de infraestrutura que também toma conta, mantendo ela, fazendo atualizações, releases, instalando novas versões e patches lá dentro. E quando a gente fala de uma pessoa de DevOps, ele está mais preocupado em criar uma esteira automatizada onde um desenvolvedor consiga, através de 1 ou 2 cliques, entregar a aplicação de forma correta e saudável, sem nenhum problema para o usuário final. Então, ele precisa se conhecer toda a parte de infraestrutura, mas, além disso, ele precisa saber desenvolver e se preocupar com a visão do desenvolvedor. Hoje a gente vê um pessoal um pouco de infraestrutura um pouco reticente em olhar o desenvolvedor com bons olhos, vamos dizer assim. Eles meio que degladeiam, ficam se degladiando ali no formato antigo de ITIL, onde, na verdade, eles não trabalham de forma conjunta. O DevOps não, na verdade, ele vem calçar essa unificação entre os dois mundos. Então, realmente é uma mudança de cultura de alinhamento, no fim das contas, né? Parar de defender cada um seu bloco ali e entender que aquilo faz parte do todo, né? Sim. Acho que o principal ponto, quando você pega uma startup que nem o Instagram, que foi vendida, acho que se não me engano, aí, galera, pesquisa bem, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas é mais ou menos esses números. Eles tinham 13 pessoas só, e eles foram vendidos por bilhões de dólares para o Facebook, se não me engano. E aí você fala assim, pô, como uma startup com 13 pessoas só conseguiu ser vendido por tão caro? Por um motivo básico, todo mundo trabalhava pelo mesmo prol, pelo mesmo objetivo, da mesma forma. Então, isso mostra o medo das grandes empresas referente às startups. Quando 13, 15 pessoas ali, e aí a Amazon tem uma coisa interessante que eles colocam, né? O seu time tem que ser no máximo para 2 pizzas. Então ele comenta que você precisa montar squads no máximo até 16 pessoas, que você consiga comprar refeições para eles através de 2 pizzas. Por quê? Até 16 pessoas você consegue colocar dentro de um time onde você não precisa ter processo lá dentro. Você consegue colocar todo mundo trabalhando com um objetivo comum. E aí isso para mim é muito mais DevOps do que você criar uma esteira de Jenkins com GitLab, com automação com SonarQube, e aí depois, galera, pode pesquisar, eu coloco alguns links aqui, mas são tudo ferramentas. Mas são ferramentas, na verdade, para você automatizar alguma coisa que as pessoas não querem fazer juntos. Faz sentido. E aí você está me falando de uma coisa que eu acho interessante, né? Qual que foi a mudança do perfil do profissional que teve que acontecer para implementar o DevOps? Porque até onde eu conheço você e suas experiências, você participou de lugares que estavam implementando esse tipo de metodologia, né? E o que mudou em relação a pessoas? Assim, o que era valorizado no modelo anterior e passa a ser valorizado no modelo atual?
Deixa eu já aproveitar e já complementar essa pergunta. Jaime, o que te motivou a começar nessa carreira aí? Eu sempre trabalhei com automatização, né? Então, falando um pouquinho da minha carreira. Então, desde 2004, 2005, eu já começava com automatização. Eu sempre gostei muito de automatização e trabalhar com código para infraestrutura. Isso já na minha época de EDS, ó, Electronic Data System, há muito tempo atrás, né? Mais de 15 anos atrás. E aí a gente sempre trabalhando com automatização para infraestrutura, criando pipelines automatizadas, mas a gente não chamava isso de DevOps. Então, eu sempre gostei disso. Depois, quando eu virei gestor, o que mais me atrai é a forma como a mudança de cultura, a mudança de foco é bem-vinda. Então, principalmente quando eu entro numa entrevista, eu quero saber o tamanho do desafio. Os principais desafios quando a gente fala de DevOps é a mudança cultural da empresa. Você acaba virando um hub de mudança. Isso muito me atrai. Isso é o que eu mais gosto. Isso é o que quando a gente fala de DevOps hoje, é o que mais me atrai é entrar numa empresa, tentar modificar a forma como ela pensa de uma forma ágil, com esse tipo de coisa. É um grande desafio. Então, Marum, se amanhã aparecer uma tecnologia chamada Cabid, né, e que ninguém sabe, e que vai revolucionar, e que ajuda a revolucionar a forma de entrega das empresas, pode ter certeza que eu vou querer estar lá. Quando a gente fala de mudança cultural, que é o Tarek falou, né, desculpa, quando a mudança do profissional, puxando o gancho, teve que mudar muito a cabeça. Então, mas muita gente, assim, 50%, 60% de todo mundo que eu conheço, me falava assim, putz, eu fui para infraestrutura porque eu não queria codificar, eu não gosto de codar. Putz, essa é a primeira quebra de paradigma. Se o cara daqui 5, 10 anos quer se manter no mercado, ele precisa codar, seja para infraestrutura, seja para qualquer outra coisa. Ele precisa se adaptar. E DevOps é isso. DevOps é infraestrutura e time de sistemas desenvolvendo em prol disso. Então, são dois produtos distintos. É um produto de infraestrutura servindo sistemas e sistemas se utilizando desse produto de infraestrutura. Então, todo mundo está codando, todo mundo está criando produtos ali em prol de alguma entrega. Mas isso é a parte técnica. Quando a gente fala de soft skills, é a mudança de que eu não trabalho para uma área, eu não trabalho para o bem de alguma pessoa em específico como se fosse o meu chefe. Eu trabalho pelo bem do usuário. Então, pessoas que eram antigas falam assim, não mexe que vai dar problema. Esse tipo de pessoa já não existe mais, não pode existir mais. Tem que ser o contrário. Vamos mexer porque o cliente precisa. E aí essa mudança de cultura é o que mais dói nas pessoas mais resistentes à mudança, assim, né? Com o mindset antigo. Então, de uma certa maneira, essas áreas de TI, essas áreas mais técnicas estão começando a deixar de achar que o problema é o usuário. Que eu lembro de muita que no passado o pessoal falava assim, cara, o problema de software é o usuário, entendeu? O problema de software é o usuário. Uma piada recorrente, né, em todos os episódios, né? Cara, vamos ser sinceros, né? Acabou de sair a entrevista da Thalita e da Marjorie aí, 1 ou 2 episódios para trás. Só surgiu a área delas por uma deficiência nossa de TI. Isso não era para ter existido. É uma desconformidade a gente trabalhar não em prol do cliente. Não existe, vamos ser sinceros, o cara é padeiro. Não existe um design de pão hoje. O cara não fica pensando assim, eu vou fazer pão porque eu gosto de fazer pão e não porque vai vender mais. O padeiro vai fazer pão gostoso para vender mais pão. Normalmente isso, né? Vamos uma análise disso. O cara de TI não, o cara de TI ele tá começando a pensar no cliente agora. Ele tá assim, pô, eu tô fazendo TI pro cliente, eu não tô fazendo TI para mim mesmo. E muitas vezes você entra numa reunião, você tem cara que entra numa reunião e você fala assim, putz, achei um software maravilhoso que faz um monte de coisa. Só que o cara tá fazendo TI por TI, o cara não tá fazendo TI para entregar coisa pro cliente. E o cara tá olhando ferramenta, ele não tá olhando o que o cliente precisa na ponta. É essa a grande diferença, acho que, da nossa carreira aqui, que nós três, a gente tá, e muita gente passou. Você não vê essa preocupação com o cliente. Você vê a galera de marketing pensando, você vê a galera de um monte de coisa pensando, menos o cara de TI. Você precisa ter um design, você precisa ter tudo, mas eu acho que criou-se um hiato muito grande durante esses 20, 30 anos de TI, onde a galera fazia TI por TI e depois pensava isso no usuário. Vide a própria Microsoft, vide Linux, vide muita coisa que agora que a galera está começando a entender o que o usuário precisa realmente. Com exceções da Apple, né, que a Apple sempre pensou no cliente final, pelo menos ao meu ver. Você falou uma coisa que eu achei engraçada, assim, que é interessante, né? Eu nunca tive na posição de estar dentro da área de TI, né? Eu sempre acabei estando dentro do negócio, mas a atividade que eu exerço, ela tem um componente técnico muito alto que se confunde muito com TI, porque eu tenho que programar e tudo mais, né? Tem que ter algum conhecimento ali técnico de dados, etc. Eu lembro das coisas mais interessantes que era o seguinte, né? Todas as discussões com TI era o seguinte: eu, enquanto usuário, precisava de uma coisa para fazer o meu trabalho funcionar,
já que eu trabalhava já que eu estava na área de negócio, eu estava fazendo alguma coisa para entregar alguém para um cliente final. E eu lembro que as discussões eram o seguinte: o que você quer fazer vai onerar a performance do ambiente. E assim, cara, assim, bem, beleza, eu sei que eu vou onerar a performance do ambiente. Mas o que eu quero fazer isso para entregar alguma coisa para o cliente final. O seu problema é você entender, é você viabilizar que eu faça isso sem onerar a performance do ambiente. E não falar assim, não, você não vai fazer isso desse jeito porque não tem jeito de você fazer. E aí, tipo, qual que é o interesse que realmente importa? Aquilo que você vai entregar para fora ou você manter a cozinha rodando direitinho? Eu acho que sempre teve esse pensamento de olhar para dentro, assim, qual que é o que você está entregando no final, né? E eu sempre via muita coisa assim, o meu produto final é entregar o ambiente rodando. E não como o ambiente rodando é uma parte necessária para você entregar um produto final para fora. E pelo que você está me falando, me faz pensar que este tipo de abordagem, a infra, ela faz também com que a área de tecnologia entenda que o trabalho dela é entregar também alguma coisa para o produto final para fora da empresa. E não mais olhar para o umbigo ali e falar assim, beleza, que esse servidor vai rodar, não vai cair, sua query vai rodar devagar, então você não vai ter todo esse histórico e coisas do tipo. Pelo menos essa é a imagem é a conclusão que eu chego do desafio da implantação de um DevOps. Acho que o ponto aqui, quando a gente olha principalmente para operação e infraestrutura, né? Eles sempre são os onerados quando alguma aplicação realmente não funcionava. Então, putz, por que não funcionou? Sempre teve aqueles questionamentos. Pô, você precisa colocar mais máquinas, colocar mais memória, esse tipo de coisa. E eles sempre são os vilões. Então, durante os anos, eles começaram a se defender de alguma forma. E o I2 veio para tentar se defender. Eles começaram a criar regras de SLA, regras de mudança, janelas, esse tipo de coisa. E conversas que nem você teve. E eu entendo o lado da pessoa que deve ter te falado. Ele falou assim, pô, é uma query sua contra cair o banco para a empresa inteira. O grande jogo do DevOps é exatamente isso, é colocar você, Tarek, do lado dessa pessoa que está preocupada com essa estabilidade, em vez de ele te falar, ó, não coloca porque vai cair. Vocês têm que chegar num acordo juntos de quando você vai conseguir colocar sem que caia o banco para todo mundo. Exato. Isso é o DevOps. Cara, o seu exemplo é espetacular. Não adianta nada você falou da cozinha. Não adianta nada a sua cozinha estar limpa, perfeita, mas não sair hambúrguer gostoso, cara. Então, acho que a ideia é os dois estarem juntos trabalhando para que a cozinha fique limpa e organizada e estável, vamos dizer assim, mas que também o hambúrguer saia no tempo certo, com a suculência correta, para o cliente comer bem feito lá, sair satisfeito do outro lado. Então, cara, nada mais é do que fazer os caras se conversarem para chegar num comum acordo, sem que todo mundo fale não, e sempre que todo mundo fale sim. Então, cara, que você também tem que entender que o cara está preocupado em cair, entendeu? Então você vai falar Sim, assim, claro. sim, entendo, estou preocupado com isso. E o cara de operações também vai falar assim, sim, entendo, eu vou trabalhar para que você consiga entregar suas coisas. Os dois precisam falar sim sempre. Não, os dois têm que falar não sempre. Esse é o principal ponto. Exato, acho que o que eu sempre sentia falta nessa conversa foi o seguinte, a conversa sempre acabava com não dá para fazer, e nunca tinha uma conversa do tipo, beleza, o que eu posso, vamos ver o que você precisa, para eu tentar viabilizar esse negócio aqui de uma maneira que eu não fira compliance, porque eu não posso deixar você ter acesso de gravação no banco de produção, por exemplo, que eu entendo que é crítico, e isso também não era a coisa daquele tipo que eu queria, mas é como você ter conversas em que ela não acaba com um não seco, tipo, e é um não porque eu não quero, entendeu? É um não porque a regra não deixa. Hoje, quando a gente fala de TI, né, a gente fala muito de tempo de entrega. Então, o Marum, que é desenvolvedor, ele sabe o que eu vou falar agora. Criou-se uma esteira de DevOps onde você coloca todos os desenvolvedores para poder codar ao mesmo tempo, não importa onde cada um esteja, os caras conseguem se entender e criar códigos juntos, um mexendo no código do outro. O tal do Continuous Integration. Quando a gente fala de CD, que tem duas siglas, né, o Deployment e o Delivery, e aí tem várias literaturas que falam coisas diferentes, eu levo uma em consideração só. Quando a gente fala do Delivery, ele vai até a homologação, mas só que ele não publica em produção. O deployment é quando você vai até a publicação de fato com os usuários. Cara, tem umas outras vertentes lá, que eles falam que delivery é um pouco mais manual e o deployment é totalmente automatizado, tem algumas literaturas distintas. E aí, qual que é o grande cerne? Essas filosofias, o CD ele fez unir o deployment, a galera que faz a promoção para produção no WebSphere, no Nginx, tudo de forma automatizada para o cara de sistemas entender. E o cara de sistemas ele já se envolve lá dentro dessa forma. O que tem acontecido muito no mercado não é bem colocar todo mundo junto.
E aí o Marum sabe do que eu estou falando, que a gente teve uns papos em laterais. É você criar um time de DevOps apartado, né? Que cria tudo automatizado para o cara, e o cara de sistemas ele faz toda a automatização que ele precisa e ele é responsável por toda a entrega lá na ponta. É o melhor formato? Não sei se é o melhor formato, mas 99% das empresas têm trabalhado dessa forma, onde você, na verdade, o cara de infraestrutura antigo, né, ele cria a esteira inteira totalmente automatizada, entrega para o desenvolvedor fala assim, olha, agora a responsabilidade é sua, se vira. Se alguma coisa cair, me chama que eu te ajudo. Mas agora você tem liberdade de você fazer o deployment, de você fazer teste, de você fazer o que você quiser, sem precisar de mim, porque a infraestrutura está automatizada. Então, eles estão andando juntos, mas porém de formas separadas. Para mim, não é o melhor modelo. Mas tem funcionado? Cara, eu vejo os dois modelos funcionando. Porque a melhor forma é você ter um cara de infraestrutura, um cara de DevOps dentro de cada squad, tá? E trabalhando junto com os caras. Mas talvez se você para pensar no nível de abstração automática futura, quando tudo já está automatizado de infraestrutura, realmente você não precisa de um cara de DevOps dentro das squads. Cada empresa vai tomar um caminho. Então, o DevOps é fazer as coisas acontecerem rápido de forma correta, onde todo mundo fica feliz. Putz, se for separado junto, mas eu particularmente gosto muito de ter um DevOps em cada squad, porque é um cara que vai estar olhando por um viés e uma visão diferente do que o cara só de dev. É o meu ponto. Ô, Jaime, Sim. Beleza, me conta. Manda aí, Marum. Não, por favor. Não, eu ia falar assim, beleza, né, esse aqui é o momento atual. DevOps está assim, tal, evoluiu, veio aí dessa evolução junto com o ITIL, etc., que você falou. E o que você vê daqui para frente? O que é o DevOps daqui para frente? O que você acha que é a evolução disso? Eu tenho para mim que hoje a gente tem alguns softwares saindo que ele substitui toda a esteira de DevOps, né? Tem muita coisa automatizada que está sendo meio de... Talvez o DevOps daqui 5 anos não precise mais nem existir. O que eu vejo que no futuro a tendência é que você tenha cada vez menos, pessoas de DevOps, pessoas de infraestrutura, pessoas que tomam camadas de operações repetitivas, e mais pessoas tendem a ir para um camado de mais criação e mais desenvolvimento, que são as partes mais agregadas. Porque a tendência natural é que as tecnologias cada vez vão evoluindo e automatizando cada vez mais tarefas manuais. Então vai chegar num momento e já está acontecendo isso, vou te dar alguns exemplos, uma empresa chamada Salesforce, uma opção chamada Low Code agora, onde já não tem uma camada de abstração de infraestrutura, então nem na cloud é como serviço, você olha para dentro ali, ele é um CRM, você não sabe onde está, por que está, quanto de memória está, você só sabe que você está pagando uma conta como se fosse uma conta de luz. E lá dentro, você vai arrastando os bloquinhos e você vai criando módulos de gerenciamento do seu cliente. E o cara não precisa saber de desenvolvimento, você precisa saber de desenvolvimento sim, mas não precisa ser um expert, mas ele não precisa saber nada de estrutura, não precisa saber nada de DevOps, não saber nada de nada. Então, acho que cada vez mais vão surgir ferramentas onde a automação e a automatização sejam pré-requisito para que pessoas como você, Tarek, o Marum aqui, o Denis, que a gente conversou bastante, a Thalita, apenas com cliques pensem mais no cliente final e entreguem mais coisas para o cliente final de forma cada vez mais rápida. É a melhor solução? É a melhor tecnologia? Não sei. Mas acho que cada vez mais você afasta da tecnologia e se aproxima mais do cliente. Mas, Jaime, você não acha que precisa ter uma pessoa tipo como você, né, o pessoal de DevOps, para justamente desenvolver esse tipo de ferramenta, cara? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Sim, mas não na mesma quantidade. Eu acho que a proporção ela vai diminuir no formato que quanto a automatização vai chegando, entendeu, mano? Então, vou te dar um exemplo. O próprio caso da Salesforce. É uma empresa só que está automatizando toda a parte de CRM do mundo todo. Então, você vai ter camadas de DevOps lá dentro. Mas na hora que você olha para dentro das empresas que utilizam desse Salesforce, provavelmente não. Provavelmente eles vão se preocupar mais em trazer desenvolvedores que nem você, colado com um designer, para começar a entregar produtos agregados de valores agregados lá na ponta. Esse é o futuro. O Salesforce é a melhor solução? Não creio ainda. Assim como a cloud ainda está engatinhando em formatos de automatização ainda. Não tem esse tipo de coisa. Mas há 20 anos atrás a gente tinha infraestrutura que a gente comprava servidor e fazia capacity em planilha. Hoje já não. Hoje já tem uma camada de abstração onde eu automatizei muita coisa de infraestrutura. E aí o próximo passo, depois que você automatizar a infraestrutura, você vai automatizar a parte de codar.
Esse é meu ponto. Você vai automatizando cada vez mais, chegando mais próximo do cliente e diminuindo o time to market o máximo possível. Putz, eu não sei se daqui 10, 20 ou 30 anos, mas essa curva vai acontecer. E aí, quem souber inteligência artificial, quem souber dados, quem souber codar bem feito no futuro, eu acho que são as 3 principais áreas no futuro, junto com o design, né, que se mostra capitaneando, né, informações do cliente para poder fazer entrega de valor, são os motos do futuro. Não é à toa que estão todos dentro dos episódios aqui dentro da série, porque realmente são as matérias que daqui 10, 20 anos ainda vão estar bombando, tenho certeza disso, porque vai ter muita gente precisando desse tipo de profissional. E aí, vamos voltando para a tecnologia, né? Porra, e aí é cultura mesmo, né? A gente fala de empresas. Pô, pega a Tesla. Não sei se muita gente já estudou sobre ela e sobre a SpaceX. O que o Elon Musk está fazendo é 100% sensacional. Coisa que a galera não esperava que ia conseguir fazer. Coisa que as Big Four, todas as bigs de automotivos não foram para essa linha. O cara criou um carro 100% elétrico, ele criou 100% automatizável já, sem precisar, tem muita coisa ali. Então você vê já muita coisa acontecendo, porque a cultura daquela empresa ela está com foco em outro tipo de entrega, uma entrega mais próxima daquilo que o cliente estava precisando ali. E aí você pega a própria SpaceX, os caras conseguiram fazer coisas inimagináveis, que é voltar com que todos os rockets que estavam indo voltassem para a Terra sem nenhum dano, coisa que a NASA nunca nem pensou em fazer esse tipo de coisa. Não, e que Então, diminuiu muito os custos, né, para as viagens Sim. espaciais. é a pegada da automação, né? O cara Mas tá aí indo eu com vejo. código para automatizar tudo e ele vai automatizar, ele consegue automatizar. Então, mas aí você falou de uma coisa que eu acho que são exemplos que, assim, a Tesla e a SpaceX, ela, na minha opinião, é tipo a Apple. Se você não tivesse um Steve Jobs ou um Elon Musk para fazer esse negócio acontecer, tipo, não teriam, entendeu? Se o Elon Musk Um cara morresse num acidente de visionário. carro em algum momento da juventude dele, a gente não teria uma Tesla e uma SpaceX hoje. Concordo Eu 200% acho que com nesse você. caso, acho que é muito menos cultura e, cara, é alguém que, tipo, né? A diferença Visionário, né? o gênio é o resultado, né? Mas Certo, ele é gênio, perdão, se deu errado, ele é louco. perdão, Tarek, eu acho que o ponto que eu tô querendo chegar é assim, pô, beleza, você precisa ter um cara visionário, mas ele construiu uma empresa que tem essa cultura de buscar esse tipo de coisa. A Verdade. Apple ainda mantém essa cultura de tentar buscar esse tipo de coisa, pensando no usuário no final. E aí você vem depois, nos últimos 5, 6 anos, nos últimos 10 anos, você vê a Samsung se aproximando, você vê outras empresas se aproximando. Mas quem desbravou isso foi a Apple por causa do Steve Jobs. Mas a cultura da Apple já é assim. E a cultura da Tesla, com Elon Musk morrendo ou não, eu espero que permaneça dessa forma, assim como a SpaceX. A cultura ela já é totalmente diferenciada. E aí você vai ver agora, também pode ser daqui 30, 50 anos isso. Aí você vê uma Volkswagen tentando se aproximar, você vai ver uma Fiat tentando se aproximar, uma Ford tentando se aproximar. Por quê? O cara já estava bilhões de anos e a cultura já está bilhões de anos para frente. Né? Então, é literalmente o caso da Apple mesmo. A galera vai depois atrás para tentar buscar. Verdade, faz sentido. Concordo. Acho que não é só a visão do indivíduo, mas também como ele bota aquilo para acontecer. Bom, mas e aí, Jaime, né? Pô, então o que você recomenda para alguém que está querendo começar nessa carreira? Pô, acho que o principal ponto é saber desenvolvimento. Na verdade, o cara de operação pode entrar em DevOps? Pode também. Você ter conhecimento de infraestrutura. Mas eu acho mais fácil uma pessoa que se desenvolve e se adaptar no meio do DevOps do que uma pessoa de operações, por aquilo que a gente comentou no vídeo, que a maioria das pessoas que estão em operações, elas não querem, eles foram para operações porque não gostam de codar. Mas quando a gente fala de DevOps, por mais que a gente está... Você quer um exemplo legal? Os mundos para trabalharem juntos, o pré-requisito para você começar a trabalhar com DevOps de verdade é saber codar. Porque você vai criar um pipeline, você vai criar um pipeline de Java, você vai criar job, você vai criar teste de código, e tudo aquilo é código puro, início, meio e fim, não tem como você falar que não. Então, quais linguagens? As top 5, né? Vamos falar de Python, vamos falar de Java, vamos falar de JavaScript, vamos falar de Golang, vai, a linguagem do futuro que nunca chega, né? Mas Golang também, vamos supor que no futuro, daqui a pouco já cai aí. Python tem mais de 30, 40 anos, né, se não me engano. Começou a aparecer agora. Então, eu acho que codar é muito importante. E por trás disso, tudo aquilo que a gente falou.
matemática, lógica de programação, lógica, independentemente, o cara precisa ter uma lógica muito boa de decisão ali para poder fazer a formatação. Algumas coisas depois disso. Se ele souber bastante de infraestrutura, é muito bom. Saber telecom é muito bom, ajuda bastante. Quando a gente fala de, depois da próximo passo, SRE, que a gente não entrou aqui, a gente pode entrar, tá no futuro. Aí a gente está falando de ambientes resilientes, onde se um data center cai inteiro, o outro pode assumir a aplicação sem ninguém perceber, esse tipo de coisa. Saber sistemas operacionais ajuda demais. E aí o profissional completo, sabendo programar, sabendo SO, sabendo camada de comunicação e networking, isso aí o cara vai fazer chover em qualquer área, seja numa squad ou seja em DevOps. E de soft skill? Você só falou técnico até agora. É verdade, soft skill. Acho que o momento agora, e aí independentemente da carreira, ele precisa ter jogo de cintura. Ele precisa saber entender o lado do desenvolvedor, saber entender o lado de operação, ele precisa saber entender o lado do cliente, precisa saber entender o lado do PO também, que teve outro episódio que a gente falou. Então, ele precisa saber entender todos os lados. Então, ele precisa saber construir um produto chamado DevOps, vamos dizer assim, para que ele sirva como um produto, uma ferramenta para o cara de dev entregar os produtos dele, para o cara de operações entregar os produtos dele, para as pessoas de design ter uma confiança em cima desse pipeline ali, para poder entender que os produtos vão estar saindo final para o cliente final de uma forma correta e instável. Então ele hoje é das pessoas que estão bem no meio do fogo cruzado de tudo, então ele precisa ter muito jogo de cintura. E agora que a gente já sabe que, para quem quer começar, né, o que precisa ter, o que seria interessante se aprofundar, a gente vai repetir aqui essa pergunta que você fez para todo mundo, afinal de contas, você é mais um entrevistado aqui nessa série. Em uma palavra, o que é tecnologia para você? É uma habilitadora. Tecnologia para mim habilita. Então, tecnologia por tecnologia não serve para nada. A tecnologia, quando ela habilita um ser humano a ter um braço mecânico, porque ele não tinha um braço, ele começa a se movimentar e se locomover, ela está habilitando aquela pessoa a ter locomoção, a ter independência. Quando a gente fala de aplicativos no celular, de pessoas que estão precisando de aconselhamento, problemas de depressão, esse tipo de coisa, a tecnologia está habilitando a aproximação dessas pessoas. A gente pode estar falando até mesmo de um Facebook de estar habilitando a proximidade entre as pessoas. Isso aqui que a gente está usando, mas não está na Alemanha. A tecnologia está habilitando a gente poder fazer essa gravação e habilitando com que outras pessoas conheçam. A tecnologia, se ela não habilitar alguma coisa, não abrir portas para nada, ela não está sendo tecnologia. Ela está sendo mais um passatempo desnecessário ali que não está ajudando ninguém. Mandou bem, mandou bem. Mandou bem, cara, mandou bem. Então é isso, gente. Tô bom nisso aí. Eu minto bem. Sem duvidamente. Não, mente possivelmente, mas que você enrola, certeza que enrola. Essa é uma das soft skills, né, que precisa soft ter skill, também. né? Então é isso, galera. Jaime, obrigado aí pelas explicações. Marum, valeu. Galera, valeu, Tarek, também. Assistam os outros vídeos, tem conteúdo legal para tudo aí que a gente falou nesses últimos 9 vídeos. Jaime vai botar mais link de conteúdo aqui na info aqui do vídeo. Ele que está olhando a chuva para ver se vai molhar a roupa no varal aí. Vendo se não vai acabar a luz, né? E é isso, a gente se fala. Até o próximo vídeo aí do Por Dentro do Código, galera. Abraço. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Valeu, gente.